processo de sucessão, normalmente ele é pensado, planejado, estruturado? Acho que para algumas empresas sim, mas diria que para a grande maioria, acho que não. E a sucessão tem algum impacto na cultura da empresa? Nossa, totalmente. Você acha que nas empresas familiares, as questões familiares interferem no processo de sucessão? Super interfere no processo. E sucessão, no fundo, ela tem uma transição, é uma transição de direito? Acho que é transição de direito, de deveres e tudo mais que vem no conjunto. Oi, Cris. Tudo bem? Estamos começando mais um Tem Saída e hoje o nosso tema é sucessão. Cris, tem saída, uma saída redondinha para a questão da sucessão? Você sempre com essas perguntas assim, ó, uma saída redondinha para a sucessão. Esse tema sucessão dá tanto pano para manga e ele pode ser abordado de tantos aspectos. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre ele, mas a gente vai ficar com vontade de falar de novo sobre esse ponto. Volta. Porque sucessão assim, é a base da longevidade, né? Todo mundo fala, eu quero longevidade, quero perenidade. Puxa, como eu gostaria que a minha empresa pudesse dar sequência. A sucessão, ela é fundamental. E quem melhor do que os familiares, né, na cabeça do fundador, não é? É. Então eu acho que a sucessão é aquele tema que deveria ser tá na pauta o tempo todo, deveria ser cuidado, planejado, estruturado o tempo todo, mas não é assim que acontece, né? No fato não é assim que acontece. Por que não é? Eu acho que tem alguns estereótipos, tem algumas coisas que a gente pega assim de... Eu estou lembrando de uma série de processos qual eu faço parte, ou momentos em que eu vinha colecionando assim, como é que se dá o processo de sucessão em várias e várias empresas, né? Então, se você pensar assim, olha, vamos pensar numa empresa que tenha sócios familiares presentes, porque eles estão na gestão, e que tenha segunda geração, que tenha terceira geração. Tem empresas hoje, como a gente está vivendo muito, que tem até 4 gerações. Você tem lá um fundador que começou, aí você tem o filho dele, aí você tem um neto dele, e tem algumas empresas que tem um bisneto, que está trabalhando como estagiário. Isso é sucesso ou é problema? Assim, se a gente pensar assim, se essa empresa está aqui num país como esse, está aqui há 3, 4 gerações, sucesso ela tem. Mas que o sucesso vem junto com um problema, né? Muita gente, né? Vem junto com coisa para resolver. E aí uma das coisas que sucessão, a família, né, familiares têm impacto na sucessão, um monte. Claro que tem, né? Então, vou tentar trazer alguns exemplos para a gente poder conversar aqui e vamos tentar abordar esse tema dessa forma, né? Pensa numa empresa onde você tinha um fundador e 4 herdeiros que ainda não eram sócios, viraram sócios à medida que esse fundador faleceu. E esse fundador tinha eleito, ainda quando estava vivo, tinha eleito um dos sócios para ser o responsável, o principal líder entre os irmãos para tocar a operação. E esse sócio aceitou isso. Mas eu vim saber há pouco tempo atrás que ele preferia não ter aceitado. Então era um dos filhos homem, que quando o pai, era uma empresa ainda patriarcal, quando o pai disse, olha, você é que eu gostaria que pudesse tocar essa operação, naquele momento aquele filho não conseguiu dizer, puxa pai, eu não queria, não faz parte do meu plano, eu queria fazer uma outra coisa, sei lá, não nasci para isso, nem me acho com competência para isso, não teve condição de fazer isso naquele momento, assumiu e esse pai veio a falecer. E quando esse pai faleceu,
Os herdeiros viraram sócios, eles decidiram que queriam trazer um executivo para tocar a operação, e esse executivo entrou, assumiu essa operação e teve muito estresse com a chegada de alguém de fora da família para poder tocar essa operação. Bastante estresse. Com todos os filhos ou especialmente com? Especialmente com esse que tinha sido eleito pelo pai para que ele pudesse continuar a tocar a operação. E que nem queria, no fundo. E que ele não queria, né? E teve bastante estresse em relação a isso. Claro, é uma pessoa de fora que traz uma cultura diferente ou que traz um jeito diferente. Passado lá algum tempo que esse executivo tá nesse processo, esse sócio, né? Esse irmão dos quatro, esse sócio, começou a aceitar um pouco melhor isso. E acho que foi vendo que, à medida que trazia alguém que trazia um novo repertório, que trazia uma nova ferramenta, um novo processo, que dava um pitaco, uma forma diferente de construir um novo processo, ou um novo procedimento, pô, esse negócio aí está melhor, puta, agora estou com orçamento, estou conseguindo enxergar os números, aquilo que eu não conseguia fazer, esse cara está conseguindo fazer. No começo era assim, puxa, como assim alguém vai fazer o que eu não sei fazer, o que eu não consigo fazer? Então teve toda aquela fase de resistência. E como eu não consigo se meu pai confiou em mim? Não Já é? pensou? Eu acho que psicologicamente deve ser um peso muito grande, né? É um peso super grande, né? Mas passado o tempo isso acabou, vem acontecendo e acho que esse sócio relaxou um pouco e falou assim, puxa vida, olha, se eu voltasse no tempo e eu tivesse, naquele momento, uma coragem ou firmeza para dizer para o meu pai, olha, eu não quero estar nessa posição, talvez eu tivesse feito isso, talvez eu fosse mais feliz se eu tivesse fazendo isso, né? Então, qual que é o ponto aqui? Vários e vários anos você teve um herdeiro que ainda não era sócio, tocando a operação numa transição, numa sucessão meio que forçada, meio que a contragosto. Isso traz muito reflexo para a gestão. Quando o executivo assumiu, tinha uma série de coisas que essa empresa não tinha e que ela poderia estar num estágio de maturidade maior, tanto de governança quanto de processos, porque no fundo o que os sócios querem é que esse negócio traga resultado, né? Então, para trazer resultado, você precisa, quanto mais você puder ter processo estruturado, ferramenta melhor. Então, esse herdeiro, pelo fato de não estar totalmente à vontade com isto, fez com que, depois como sócio, vivendo ainda a chegada de um executivo, pudesse se armar um pouco em relação a esse executivo. Mas pensa assim, quanto tempo essa empresa passou sem fazer algumas reformas que precisaria ou poderia ter feito? Quanto tempo essa empresa passou na condução de alguém que não queria estar ali, que não enxergava algumas coisas, que não dava total dedicação de energia? Quantas e quantas empresas não passam por isso, né, Vanusa? E dá a impressão também, pela história que você contou, que os outros sócios não queriam que aquele fosse o condutor, né, da empresa. Então, deve ter ali rolado alguns conflitos também que atrasaram coisas dentro da empresa, né? Acontece isso, não acontece? Você já viu aquela máxima de que o inconsciente da gente está a um palmo da nossa cara? Todo mundo vê, menos a gente. Os outros sócios, que eram irmãos, viam, poxa, esse meu irmão não está querendo fazer isso. Não é natural dele estar nessa cadeira. Então é óbvio que isso gerou muito conflito. Agora eu acho que, olhando todo esse processo, a empresa achou um caminho. O ponto é, quanto tempo? Às vezes tem empresas que não têm recursos para esperar tanto tempo assim, né? E uma sucessão, vamos dizer assim, nesse caso especial, não planejada pelo próprio sucessor, pode trazer prejuízo. Esse é o grande ponto, né? Se a gente comparar com outro exemplo, na contramão agora, tem um outro exemplo, um exemplo de que esse eu estou vivendo bem de perto, também, como esse, vivendo bem de perto. Imagina o seguinte, fundadores e uma segunda geração de sucessores. E eles resolveram estruturar um plano de sucessão para que ele pudesse ganhar uma energia, uma dedicação maior em 2 ou 3 anos de trabalho. Não necessariamente que isso vai terminar agora, mas nós vamos pegar aqui os próximos 2 anos, para a gente programar o que a gente precisa fazer,
que é diferente dos nossos pais, nós é que vamos assumir, quais são os nossos gaps, o que a gente tem de competência instalada, o que não tem. Então eles partiram primeiro assim, fala, Cris, faça um grande diagnóstico com a gente, perceba onde estão as nossas fragilidades, onde estão as nossas fortalezas, o que a nossa empresa tem e não tem. Os nossos pais liam essa empresa de um jeito diferente que a gente quer ler, a gente acha que tem que ter um sistema diferente, a gente acha que tem que ter uma cultura orçamentária diferente, a gente gostaria de aproveitar tudo que foi construído, mas de dar um pitaco diferente para uma estratégia, porque o mundo mudou, o segmento mudou, o setor mudou, os concorrentes mudaram, então queremos dar uma roupagem. Então chega junto, vem a bordo, faça um diagnóstico, e a gente sentou e fez colocamos tudo na mesa e traçamos um plano. Olha, você precisa disso, você precisa daquilo, você precisa desse outro. A cultura orçamentária pode sofrer esses 2 ou 3 passos. É assim que a gente vai fazer baseado numa estratégia que a gente quer. Vamos ler os números desse jeito, está precisando incrementar um pouco a forma de relatórios, não está muito qualificado, vocês querem saber algumas coisas que os indicadores não estão redondos. Então, fizemos esse plano, mentoria para um, coach para um outro, aconselhamento para um outro, né? Discussão de familiar para o outro, azeitamento entre discussões, separar o que é da sociedade, o que é da gestão. Colocamos assim vários e vários processos em andamento para que a gente estruturasse são 2 anos fazendo isso. Final das contas, essa turma conseguiu eleger entre eles um representante, um líder principal. Todos participaram desse processo. Esse é o melhor dos mundos, melhor dos mundos, né? Todo mundo participou. Civilizado, discutido, com reunião pautada, com meta para poder entregar as lições de casa, sejam elas pessoais ou das suas áreas. A área comercial está precisando disso, você que é da área financeira tem que ter aquilo. Todo mundo participou desse programa, e quando a gente olha, 2 anos se passaram, aquele mapa que foi traçado lá fora, grande parte disso foi encaminhado, e quando a gente vê, essa sucessão aconteceu de maneira azeitada. Não tem trauma, não tem surpresa, não tem desgosto. Não estou dizendo que tudo é sempre fácil, porque tudo é muito discutido, opiniões divergentes acontecem. Né? Vontade de um. Tá, essa vontade você tem, mas não dá. Eu tenho. Tá, então vamos sentar e vamos negociar. Eu assumo agora. Quem sabe você vem depois? Pode ser? Como é que é? Vai. É o mediador aí. Nesse caso, o mediador é que vai dar uma azeitada, como disse você. Então, quando você tem a chance de planejar, você quer essa cadeira? Ou seja, diferente do exemplo lá que a pessoa não queria. Essa cadeira. Puxa vida, nesse caso, assim, cara, eu tô aqui na operação, mas o meu coração é comercial. Então, o que a gente fez naquela época, lá atrás? A gente trocou papéis entre... deixa essa pessoa, vamos fazer um teste. Se ela está querendo ir para a rua para poder vender o negócio e o outro quer ficar na operação e estão em cadeiras trocadas, destroca essas cadeiras, façam isso. Então, o programa de sucessão, quando você consegue planejar, quando você consegue ver vários aspectos, ele acontece de maneira mais tranquila. Isso afeta a saúde financeira também da empresa? Eu acho que tudo está relacionado com caixa, saúde financeira, né? Então, quando você compra, adquire, sabendo que você pode comprar e que você tem grana para isso, ou que você vai precisar de recursos para isso, todo mundo está sentado em volta e está junto, é muito melhor. Se der certo, beleza. Se der errado, vai todo mundo para a estratégia errada. Mas se foi certo, poxa, aqui, legal, vamos fazer isso. As decisões coletivas, né, nesse exemplo, elas eram fundamentais, sabe? Agora a gente ouve muito falar de conflitos por pessoas que querem ocupar a mesma cadeira, né? Então, tem casos que são aí relatados em livros, de golpes até, enfim, problemas graves que vão parar nos tribunais. Para que isso não aconteça, o que o dono, o fundador deveria, em que momento ele tem que começar a pensar na sucessão? Desde que ele cria a empresa ou lá na frente, quando ele já está ficando velhinho? Essa é uma boa pergunta, hein?
Na verdade, essa é uma pergunta tão boa que é o que a gente observa no dia a dia nas operações. Você já ouviu falar daquele estereótipo que o dono, o fundador, não larga o osso, não transfere, não comunica, é centralizador, quer decidir tudo, se mete em tudo? Isso é verdade, né? Então, aquela pessoa que idealizou o negócio lá atrás, e se esse negócio prosperou, independente se tem fases difíceis ou não, né? Se esse negócio está vivo até hoje, é natural que alguém lá atrás pense, puxa, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, então é assim que eu quero que seja, né? O que mais tem ainda hoje em fundadores, não da geração X, mas da Baby Boomers, né, não da geração X, é ainda a figura forte de centralização. Então, a gente sofre quando a gente está numa operação e a gente vê uma transição, a geração seguinte, que é a geração X, é difícil eles acreditarem, meu pai, minha mãe não vai abrir mão disso, ele não vai fazer isso, ele não vai acontecer isso. Eu sempre brinco que tem um clique, tem uma hora que bate um clique na cabeça do fundador e esse clique tem a ver com o tempo. Tem algum momento na vida que você percebe, bom, eu não vou ficar aqui eternamente. Em algum momento você tem aquela noção de que a vida é finita. Tem gente que vai entender isso só lá para os 90 e poucos, né? E entende meio forçado. Mas tem uma hora que tem um clique. Então, tem um exemplo que eu estava vendo com um filho de um fundador que por volta de uns 50 anos, fala, Cris, meu pai não vai aceitar isso, cara, não vai aceitar, não vai fazer, cara, você não sabe, eu estou aqui, etc, tal, já tentei 1 milhão de vezes, estou cansado, desisto. E aí a gente foi trabalhando, passou lá 1 ano, 1 ano e meio, o pai aceitou, né? Ele falou, pai, como é que isso aconteceu? Eu falei, cara, é um fator tempo. Então, da mesma maneira que o ser humano tem uma crise existencial quando ele faz 50 anos, com 60, com 70, com 80, você tem uma série de perguntas. E aquilo que você fez só para você, você percebe, cara, a tua energia vai mudando, a tua paciência vai mudando, a tua vontade, você vai vendo os seus filhos crescerem, etc. Você vai aprendendo como eles reagem, quem são eles. E em algum momento te dá um clique, eu chamo de um clique, poxa, segurei tanto, agora não quero mais segurar, ou não dá mais para segurar, pelo bem ou pelo mal, acaba acontecendo, né? E então o fator tempo, ele é um fator determinante para a sucessão, mas ficar refém do tempo pode ser muito ruim para uma empresa, né? Então, o quanto antes você puder planejar, olha, eu sócio, eu gostaria que a minha empresa fosse conduzida por algum familiar meu. Eles estão preparados? Não estão preparados? Tem competência? Não tem? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem vontade? Quem tem vontade? Quem não tem vontade? Tem talento? Não tem talento? Tem pessoas que estão escondidas e eu não estou enxergando, né? O que eu posso fazer? Se eu quiser apostar em 1, 2 ou 3, o que eu posso fazer? O que a minha empresa pode ofertar para que essa pessoa vive um programa e para ver se daqui a 2 ou 3 ou 4 anos ela está num outro patamar em termos de tomar decisão, de liderar, de conduzir o projeto. Então, quando a coisa é feita dessa forma, se ela for dessa forma, tudo fica mais suave, tudo fica mais tranquilo, né? Agora, esperar que a vida decida por você sempre tem um pouco mais de trama. Se bem que tem uma contrapartida, uma vez eu escutei um sócio dizer o seguinte, falou, Cris, é o seguinte, cara, quando a pessoa assume, ela vai dar um jeito. Se você tiver que fazer uma coisa, o ser humano faz. Ele cria a perna. Então, nós nunca podemos subestimar, ele dizia, a gente não pode subestimar a capacidade daquela pessoa de fazer alguma coisa que ela nunca fez. Mas também não dá para superestimar, né? Não dá, né? Então, na hora do aperto ela faz? Eu acho que faz, mas de 0 a 10 ela faz quanto? Faz 5, faz 6, faz 4? Então, é claro que na hora do aperto a gente faz coisas que a gente imagina que a gente não consiga fazer. Pode até exercer um mandato tampão, né?
enquanto procura alguém para ficar ali, mesmo entre a família. Acho que aí tudo bem, né? Você sabe que tem muitas famílias que fazem isso, empresas fazem isso, né? Contratam às vezes um executivo para ser uma das metas do executivo é formar os herdeiros. Olha que legal. Tem uma. Eu me lembro quando, olha, lá atrás, quando eu estudava sobre o que eram métricas de conselho, gestão familiar, gestão profissionalizada, tal, tem alguns modelos norte-americanos, sabe o que eles faziam? Eles alternavam. 2 anos vinha o executivo, 2 anos vinha uma pessoa da família. 2 anos voltava o executivo, 2 anos família, para que executivos e familiares, ao longo de uma década, pudessem experimentar como é que alguém experiente de mercado, com repertório de gestão, etc., pode trazer. Inteligente Bem isso, legal, né? né? Aham. Então, tudo isso pode ser programado, né? Você tem algumas empresas que pensam assim em sucessão, falam, cara, eu tenho um filho meu, eu vou deixar meu filho trabalhar primeiro em algumas outras empresas, deixa ele aprender uma série de coisas lá, como é que é uma outra área, um outro produto, depois ele vem para cá. Até é isso que alguns livros sugerem, né? Que você coloque o filho no mercado para ele aprender e depois tentar fazer a sucessão dentro da empresa. Eu acho que isso é também um caminho, né? Na tentativa de deixa meu filho, ou meu cunhado, meu genro, a minha filha, a minha Aham. nora, deixa enfim, deixa essas pessoas verem o que é que tem lá fora em termos de processo, de gestão, e aí vem para cá e tenta aplicar aqui ou transforma aqui. Você falou em talento, né? Talento para exercer uma função de alguém que construiu um negócio e teve algum sucesso, senão ele não estaria passando para frente, né? Ah, esse talento, ele tem que ser nato ou dá para construir? Dá para treinar, para formar, como você falou agora. Mas essa formação existe sem o talento nato? É que quando a gente fala de talento, a gente mistura um pouco talento com, pelo menos eu penso assim, né? Com a questão de dom. A pessoa tem um talento para música, tem um dom para música. É como se ela tivesse um ingrediente Você é que o agraciada vizinho por do lado Deus. não tem, não é? Que por mais que você se esforce, você nunca vai chegar naquilo, né? Uma visão quase matemática. Quase meio que matemática, né? Mas assim, eu não gosto muito de colocar talento ao lado do dom, né? É como se alguém tivesse o talento dos números. Sim. Sim, tem pessoas que têm um raciocínio matemático muito mais avançado, então que essa pessoa vai para a área financeira, óbvio, né? Tem que ir mesmo, etc. Outros têm uma cabeça mais criativa, que tem que pensar em inovação, tem que pensar, sei lá. Mas a gente consegue aprender, né? Eu acho que a gente aprende, É. né? O problema é você achar que o criativo vai querer aprender a mesma coisa em termos de cálculo que uma pessoa com cabeça matemática. Não dá para exigir isso do criativo, né? Então, também tem limitações, até pela própria vontade da pessoa em querer aprender. Mas, tirando esse aspecto do dom, do talento, né? E olhando como talento, assim, aquelas pessoas que têm uma vocação mais natural para pensar para fora, para pensar para dentro. Uns têm mais vocação para fazer gestão, outros têm mais vocação para poder pensar em inovação, outros têm mais vocação para, sei lá, olhar mercado, né? Eu acho que ter pessoas distintas é muito bom porque você usa essas ferramentas, né? Então, ter um mapa disso e saber o que a tua empresa precisa, uma super ajuda na sucessão. Né? Os fundadores têm tudo, eles têm visão, eles têm cabeça matemática, eles são idealizadores, são criadores. Alguns sim, outros não. As outras gerações, como a árvore de Natal é assim, as gerações crescem assim, né? Quanto mais para baixo, mais gente, né? Então, mapear essas pessoas é super importante. Até porque o fundador também contou com colaboradores, né? Com gente de outras áreas. Ele teve visão e soube direcionar ou cobrar, mas não necessariamente ele sabia executar tudo. Fato. A gente sempre dá um tom aqui voltado para empresas de capital fechado, familiares, né? Que eu acho que é onde a carência de assistência é maior.
E é a maioria no Brasil, É a né? maioria no Brasil, né, Vanusa? A gente deixa um pouquinho de lado as empresas super estruturadas, de capital aberto, porque ali tudo já funciona. Se já tem problema ali, as coisas funcionam, imagina onde você não tem estrutura tal qual lá, né? Mas quando a gente olha para isso, né, pensar em sucessão nessas empresas que você tem, obviamente, membros de família, também você tem que analisar todos esses pontos que a gente falou e também, em alguns momentos, chegar à conclusão, olha, é melhor nós trazermos alguém de fora para tocar a nossa operação, né? Agora, quando isso é comunicado, quando isso é deixado claro, né? Quando os stakeholders estão acompanhando esse processo como um todo, tudo fica mais fácil. Então, se você deixa para a última hora, se você não comunica, se você não equaliza expectativas, se você não harmoniza isso, fica mais difícil. E aí acho que é o grande drama de alguns sócios, né? Uma vez eu escutei um pai falar assim: Cris, eu não vou escolher entre meus filhos. Eu difícil. acho que é esse aqui, não é aquele, mas não sou eu que vou falar isso. E aí vai contratar ajuda de fora para poder falar isso, ou para poder encaminhar desse jeito, ou para investigar se é isso mesmo que acontece. Num caso desse, os dois queriam assumir o negócio. Não tinha muita vontade de assumir a cadeira que o pai, o outro fala, puxa, eu assumiria, mas até achava que a irmã tinha uma competência maior, né? Mas é o próprio fundador que não quis. Isso é muito comum, sabe? O próprio fundador falou assim, puxa, eu não quero tomar a iniciativa de fazer essa escolha. Porque é duro para um pai e para uma mãe, por um lado, assim, né? É como se eu dissesse, você tem mais competência que o outro. Deve ser complicado. É complicado, né? Como é que você faz isso? O fundador precisa de um preparo. A gente está falando assim que sucessores, né, precisam de preparo, o fundador também precisa, né? Como é que ele prepara a cabeça dele para dizer claramente quais são as vontades que ele tem, o que ele enxerga que é melhor para a operação ou melhor para a família. O quanto ele vai aceitar do que vem. O quanto ele vai aceitar, né? O quanto que ele está receoso em chatear um filho ou um parente, o quanto que ele tem receio, o quanto que ele tem a liberdade de dizer, olha, eu não vou até aqui porque isso vai prejudicar, eu vou por esse caminho, eu vou para esse lado. Não é fácil para a cabeça desse fundador também, ou desse sócio que tem que passar, que tem que deixar a sucessão acontecer, né? E a gente está falando de empresa familiar. Então, o quanto que as desavenças que vêm de casa são trazidas no momento de sucessão para dentro da empresa? Isso acontece? Acontece. Eu vou falar do almoço de domingo. Todo mundo fala do almoço de domingo, do jantar do sábado à noite, né? Acontece. Tem uma coisa que é bem doida, né? Você tem papéis e responsabilidades distintos na empresa, mas você é um só. Então, eu sou pai, eu sou CEO, eu sou o líder, né? Eu sou filho, eu sou irmão, eu sou primo, eu sou o gerente, eu sou o diretor, eu sou o sócio, tudo na mesma pessoa. Tudo na mesma pessoa. Então, assim, a governança tenta ajudar, tentando distinguir, assim, qual é a voz que está falando agora? É o sócio que está dizendo isso ou é o gestor que está falando isso é aqui? Difícil, hein? Né? A gente tem, o programa de sucessão ele nunca pode ser pensado à margem de qual que é a estratégia. Então vamos voltar a falar desse exemplo. Pegando um outro exemplo, uma empresa de varejo, que ela está agora com 67 anos de vida. Existem 3 gerações que estão tocando essa operação. Está lá o avô, o pai e está o neto. É o filho que é o neto do avô. Qual que é o objetivo que está impregnado no lema lá, estampado em todas as paredes? Nós queremos que essa empresa seja centenária. Tem 2 exemplos, são muito parecidos, né? De 2 empresas, uma tem 67 anos, a outra está com 70 e poucos. E eles
As duas têm o objetivo. Nós queremos atingir o centenário. Mas que bacana isso, tão bem definido, porque aí existe um comprometimento, a perseguição daquilo, né? Então, o que tem que ser feito em termos de estratégia, em termos de sucessão, para que essas 3 gerações que estão convivendo juntas cheguem ao objetivo que é o centenário, né? Eles não estão falando que o objetivo é vender essa empresa, liquidar essa empresa ou fazer com que ela se transforme num outro negócio. Eles querem que a operação chegue. Então, o plano de sucessão ele tem que estar muito bem amarrado com aquilo que é estratégia. Mas eles também não estão dizendo que tem que ser gerida por um membro da família. Não, ali não estão. Também não estão. Isso mostra uma abertura, você acha? Isso mostra... Se a estratégia maior for o centenário, e se chegarem à conclusão de que é preciso alguém de fora para chegar no centenário, seria coerente fazer esse movimento, né? É fácil numa empresa familiar? Claro que não, né? Mas existem expectativas, na maioria das empresas familiares por que eu passo, existem expectativas de que a família continue na operação. Dar burro em ponta de faca, exigir que algum membro da família assuma quando ele não quer, ou quando o membro da família quer assumir, mas não está preparado para assumir, e você não usar recursos para lidar com a situação, não é o ideal. Isso vai gerar problema. Então, se o seu plano é longevidade, tem que prestar atenção nisso. Vou te dar um outro exemplo de uma empresa de tecnologia, 3 sócios. Esses sócios decidiram que eles não têm nenhum membro da família na operação, eles nem são familiares, são sócios, são amigos que montaram um negócio lá atrás, faz 15 anos que estão juntos, e eles tinham uma meta que era fazer com que essa operação fosse incorporada por um grande player. Então, o trabalho de sucessão não é para um trabalho para que alguém pudesse dar continuidade à cadeira que eles tinham. Eles passaram para o conselho, quiseram ampliar um pouco uma série de práticas de governança para que eles pudessem melhor preparar a empresa dele para olhos dos futuros compradores ou de investidores ou do mercado. Então, investiram um pouco em comprar processos, procedimentos, práticas de governança, saíram da gestão, estão sentados no conselho, e toda a estratégia é fazer com que essa empresa, contratar um executivo, tem 2 ou 3 nomes principais que tocam a operação, para que essa empresa possa ser amanhã ou depois incorporada por um grande player. Nesse nosso negócio aqui, se a gente não virar grandão, a gente vai morrer. Então, como os grandões sabem disso, vamos melhor preparar. Se a gente entre os menores tiver a melhor estrutura, com o melhor resultado, a gente fica bem na vitrine. Então, eles falaram que precisam trabalhar a nossa sucessão. Essa sucessão é uma sucessão do negócio para uma outra empresa que vai incorporar essa operação, né? Facilitando até a vida da outra empresa que vai comprar. Que vai comprar, né? E eles vão ter, obviamente, um valuation maior para isso. Quanto mais organizado, mais resultado, maior vale o teu negócio, né? E isso demonstra também outro objetivo muito bem definido, né, Cris? Que facilita para onde eu vou. Exatamente. Agora, para a gente encerrar, qual é o grande medo que uma empresa familiar tem de contratar no mercado um novo gestor, um novo líder? É o medo de ser enganado? É porque ele não tem governança suficiente, né? Ou não tem governança nenhuma na sua empresa e aí não tem transparência? Como você avalia isso? Eu acho que é medo de dar errado, né? Quando dá errado dentro de casa, a gente trata de uma maneira diferente. Não é? É sempre mais fácil você levar a briga para dentro de casa, que ali você vai. Eu digo assim, se eu quebrar algo, fui eu que quebrei. Não é? Não vem você quebrar minhas coisas de importante, porque eu não vou gostar. Quando o teu filho quebra alguma coisa em casa, agora, quando é alguém de fora que quebra, é diferente. Né? Então, comprar uma inteligência, um conhecimento, uma competência de fora que você não conhece, que você não sabe qual é a cultura,
Isso gera resistência. A mudança cultural, ela pode parecer maior. E o ser humano não gosta de mudança. A gente é muito resistente a qualquer... Então, tudo que você for pensar em governança ou sucessão, se você seguir a linha de dose homeopática, é melhor, né? Então, tudo que você tiver tempo, porque no fundo nós estamos falando de pessoas que têm vontades e desejos e que têm que aprender algumas coisas que talvez ainda não saibam. Essas coisas levam tempo, né? Então, trazer alguém de fora é um risco, um frio na barriga um pouco maior. Pois será que essa pessoa vai... Né? Em ambientes mais estruturados, aí não. Você pega lá os CEOs que são contratados, você tem um ambiente de governança muito mais estruturado, com um conselho, com a mensagem clara, com tudo claro. Já viu o que aquele executivo já fez no vizinho. Isso é mais tranquilo. Então, de novo, essa fala que a gente constrói para esse cuidado serve para lá também, mas serve muito mais para o sócio empresário da empresa limitada, que às vezes não experimentou isso ainda, né? E que dá frio na barriga, dá esses medos todos, né, de contratar alguém de fora para poder tocar a operação, que às vezes é filho do fundador, é mais um filho do fundador, né, da fundadora, né? Eu só sei que esse tema dá pano para manga. Dá. Dá pano para manga. Tem vários aspectos de sucessão que eu acho que a gente pode falar numa outra vez. Tá combinado, então? Tá combinado. Então, tá bom. Obrigada, pessoal. Um abraço.